A graça e a paz do Senhor Jesus, querida igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês podem se assentar em nome de Jesus. Sei que o Senhor tem tantas coisas para fazer em nós e através de nós, e que hoje seja um dia especial. Que o seu louvor tenha sido feito do fundo do seu coração. Você possa ter entregado o seu melhor, porque o Senhor tem o melhor para nós. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Nós temos visto muitas coisas acontecer no nosso país. Vivemos um tempo difícil. Não sei se os irmãos têm se apercebido, mas nós estamos num tempo caótico do país. Acho que nunca aconteceu tanto escândalo de corrupção, de mentiras, de roubos. Ou na verdade acontecia tantos roubos e nunca foi descoberto, mas agora parece que está aparecendo tudo de uma vez. Como eu coloquei outro dia, até compartilhei no Face, né? Uma coisa que tem feito tanto sentido para nós nesses dias. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Tem aparecido tudo, de todo mundo, né? Tem se cumprido aquilo que está escrito na Bíblia: não há um justo sequer. Ninguém se salva. E nós temos visto tantas coisas acontecer. Só que nós temos vivido um tempo também onde a igreja tem crescido, onde a igreja tem aumentado o número de pessoas. Hoje nós somos mais de 35% da população do Brasil evangélicos, cristãos. Você imagina isso? 35% é um pouco mais do que cada 3 pessoas tem um crente. Imagina, 3 pessoas um crente, 3 pessoas um crente, em todo lugar no Brasil. Nós temos crescido muito como igreja, como evangélicos. Pessoas têm se convertido, têm entregado a sua vida para Jesus, e isso nos traz uma grande responsabilidade como igreja. E aí nós temos visto que isso tem chamado a atenção do que? Da mídia. E aí nós temos visto acontecer muitas coisas. Muitos pastores ganhando notoriedade, muitos artistas gospels aparecendo à torta e à direita por aí. São aqueles que são comediantes, aqueles que são dançarinos, cantores. Tantas coisas têm acontecido. E nós temos visto isso acontecer, chamando a atenção, por exemplo, da Globo, que é uma emissora satânica, que está dando uma atenção especial. Por quê? Porque nós merecemos atenção, porque nós somos uma grande parte. 35% é muita gente. Nós compramos, eu estava vendo, muitos cantores gospel, não tenho nada contra isso, estão gravando pela gravadora da Globo. Quando isso aconteceu no passado? Nunca. Mas por que a Globo tem permitido que isso aconteça? Porque isso dá dinheiro. Então, os evangélicos hoje não são mais um patinho feio que começou lá nos anos 70, 60, 3% da população. Não são só aquelas irmãzinhas de coque, aqueles irmãozinhos que a Bíblia pesava 2 quilos, como a minha que eu tenho. Não, hoje nós estamos já, lança moda, estilo, né? Nós vemos aí, esses dias eu estava vendo, e por isso Deus colocou, e eu pedi para o Senhor me dar uma palavra nesse sentido, e eu sou uma pessoa que gosta de me informar. Eu estava vendo um programa, no talk show da Globo, que chama Conversa Mundial, que substituiu o programa do Jô. Eu estava vendo 3 irmãos, 3 cristãos lá. O Vinícius, que é um comediante que faz stand-up gospel, que é o Garcia do Manco. Todo mundo conhece, a maioria. Quem não conhece esse irmão? Bastante gente. Mas ele tem tido muitos seguidores. E aí ele faz paródias, faz imitações, não tenho nada contra. E aí ele estava lá, foi para ser entrevistado junto com a Priscila Alcântara, que é aquela menina que era do Bom Dia e Companhia e agora canta também músicas cristãs, é evangélica. Seus pais sempre foram e ela também cresceu no lar cristão. E um outro músico cristão que é o Tom Carf. Quem viu essa entrevista? Algumas pessoas viram e me chamou a atenção. Eu fui assistir. Eu vi que nós cristãos temos chamado a atenção deles. E aí recentemente, eu acho que foi a semana retrasada, nós vimos também, eu vi que algum irmão da igreja também colocou um post lá no nosso grupo do WhatsApp sobre o pastor Cláudio Duarte, que é alguém que eu admiro, que eu tenho profunda admiração. Já ministrei palavras dele, tanto aqui como na outra igreja. Ele estava no Raul Gil. E aí eu vi aquele trecho, me chamou a atenção. Fui lá, baixei toda a entrevista e fui assistir. Porque eu queria que Deus falasse ao meu coração sobre essas coisas, porque isso tem, de uma certa forma, me preocupado. Porque a palavra de Deus diz muito claramente que nós não somos amigos do mundo. Em Tiago 4,4
diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz inimigo de Deus. Só que o mundo está querendo ser nosso amigo. Tá todo mundo, agora o cristão não é mais aquele cara chato. Eu não quero que você seja chato. Não é aquela pessoa que ninguém quer ficar perto, que só quer falar de religião. Não, agora nós somos pessoa que traz ibope pra Globo, pra SBT, pra Record, pra todos eles. E aí agora, o cristão não é mais alguém que as pessoas não querem. Por quê? Porque agora está dando dinheiro ser crente. E está dando dinheiro explorar esse mercado, que para eles é um mercado, mas para nós não. Só que a palavra de Deus diz, e isso me preocupa, porque que nem eu estava ouvindo essas entrevistas, eu quero que você vá atrás. Está tudo bem agora entre nós e eles. A única questão que ainda barra a minha amizade com eles é que nós somos contra o homossexualismo. Não tem mais nada que impeça um cristão. Daqui a pouco está todo mundo no mesmo lugar. E aí o pastor tem um momento de palavra. E daqui a pouco toca um samba, mas está todo mundo certo. E todas essas entrevistas, tanto lá no Conversa com o Piau, quanto na entrevista do Paulo Duarte, a primeira pergunta, a pergunta mais séria que eles fizeram: você é contra o homossexualismo? Como se a igreja fosse alguém tão cruel. E nós, na verdade, como se a gente colocasse as pessoas para fora e a gente odiasse alguém que tem essa opção. Essa não é a nossa realidade. Eu confesso para os irmãos que procurei e eu não vi na internet nenhum vídeo de um pastor falando: ó, sai daqui você da minha igreja porque você é homossexual. Isso não acontece. Mas nós somos tidos como alguém que coloca as pessoas para fora. E aí aquele que chega lá na TV e fala: não, na minha igreja não. Porque foi isso que eu ouvi nas duas entrevistas. Pode ser que nas outras façam, mas na minha não. E aí chega na Bola de Neve ou na Recomeçar, do Paulo Duarte, eu falei: Senhor, nós somos o mesmo povo num lugar no céu. Como nenhuma faz, na outra não. E nenhum lugar deve fazer, e eu acredito que não faça, porque nós amamos a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Eles estão com uma cara de sério, mas é para ficar sério. A Bíblia diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, perceba o quadro que nós temos vivido como igreja. E aí, as pessoas querem colocar a goela abaixo da igreja, que na verdade daqui a pouco nós estamos sendo convencidos que isso é certo. Nós estamos sendo convencidos que na verdade, como ele fala, não, a gente respeita, tá tudo certo. E ela entende, eu não estou falando nada contra a entrevista deles. Cada um assiste e julga. Você acha que está certo? Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a importância que o mundo está dando para a gente, querendo ser nossos amigos. Nós não somos amigos do mundo, porque no mundo não tem nada de bom. Amém? Amém. Glória a Deus. Lá em João 2, 15 e 16 diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Em Romanos 12, 2, um versículo muito conhecido de todos nós, sempre falando ele: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o que nós temos visto no nosso meio como cristãos é nós como igreja. E quando eu digo nós, eu não estou falando da comunidade cristã Revivo, eu estou dizendo todos os evangélicos, a maioria de nós. Não podemos excluir ninguém disso, tentando muitas vezes imitar o mundo. Aí você convida alguém para ir na sua igreja e não pode ir lá é da hora. Não tem nada disso que as pessoas falam, não. Lá tem até balada na minha igreja. Não, lá é muito louco, o negócio é da hora. Irmãos, nós somos diferentes do mundo. Nós não podemos querer limitar, nós não queremos que as pessoas venham para a igreja pensando que aqui é o mundo. Não, chega lá, o pastor prega e eles vão ter. Não! Nós não somos o mundo e não queremos nos parecer com o mundo. E quando a igreja tenta imitar o mundo para atrair o mundo, ela perde a sua capacidade transformadora. Nós não podemos querer imitar o mundo. Não tem nada lá que nos sirva como parâmetro para nada.
No mundo jaz o maligno. Eu não quero que ninguém entre aqui pelas nossas portas, seja desse salão ou do prédio, achando que vai encontrar algo parecido com o mundo. Porque se nós nos parecermos com o mundo, nós seremos reprovados por Deus. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5, perdão. O tema da nossa palavra de hoje é: qual é o papel da igreja de Cristo? Glória a Deus. Mateus capítulo 5, vamos ler apenas 4 versos. Versículo 13, 14, 15 e 16. O texto diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Amém? Nós precisamos entender que a igreja, ela exerce um papel restringidor na corrupção do mundo. Nós lemos aqui em Mateus que nós somos o sal da terra. E um tempo atrás nós ministramos sobre isso. Qual é a função do sal? O sal, ele coíbe a decomposição. O sal preserva, dá sabor, provoca sede. E se nós não fizermos isso como igreja, se nós não cumprimos esse papel, foi Jesus quem disse que nós somos o sal. Se nós não coibirmos a decomposição, se nós não provocarmos sede nas pessoas, se nós não dermos sabor, sabe por que o mundo ainda não foi totalmente destruído? Por causa da igreja. Nós fazemos a diferença. Não sei se vocês têm essa noção. Nós é que seguramos o caos. Imagina se a igreja não existisse no mundo. O que estaria acontecendo aí em todo lugar? Adultério, homossexualismo, tudo, irmãos, tudo que você pode imaginar. Mas o que segura é a igreja. É a igreja, nós somos o sal da terra. E nós temos que entender como que é a nossa função como igreja. O que nós estamos aqui para fazer? A igreja exerce um papel positivo de transformação. Além do sal, o texto que nós lemos lá de Mateus 5 diz que nós somos a luz do mundo. O que significa a luz? A luz é o símbolo da verdade. A luz é o símbolo da pureza, o símbolo da vida. O que a luz faz? A luz nos dá a direção. Quando você está num lugar escuro e acende a luz, aquilo faz o quê? Te dá a direção. A luz nos aquece do frio. A luz gera a vida. Então nós precisamos entender, nós temos um papel para cumprir diante da sociedade que vivemos. Qual que é o nosso papel? Ser sal e ser luz. E se nós não cumprirmos, se nós quisermos ser igual, se nós quisermos imitar o mundo, nós seremos só um clube. Um clube de amigos, de colegas que não bebem, que não usam drogas, que não se traem, mas que não faz diferença nenhuma. Nós não somos um clube, nós somos o corpo de Cristo. E o Senhor virá nos buscar. Aleluia! E quando é que a igreja ela não cumpre o seu papel? Quando é que nós falhamos naquilo que é a nossa missão como igreja? Quero falar algumas coisas. Primeiro, quando nós confundimos o evangelho com um mero comportamento legalista. O que é ser legalista? Querer apenas cumprir um conjunto de regras, querer apenas, não, vamos andar certinho aqui. Não é só isso, nós precisamos andar certinho, lógico que precisamos. Como sociedade, como ser humano, há um princípio para todas as pessoas. Se você quiser ser um bom cidadão, você tem que andar certinho. Mas como igreja, nós não podemos querer ser legalistas. Não é só mudar o nosso tipo de pessoa, no sentido do verniz, do tipo de roupa, usar a mesma roupa, carregar uma Bíblia. Isso não é ser crente, isso não é ser cristão, isso aí qualquer pessoa faz.
Mas um cristão não pode querer ser legalista. Muitas pessoas, muitas vezes, confundem. Acham, não, agora o que eu preciso fazer? Fala aí, pastor. Não, você precisa fazer isso e isso. Não, tá bom. Eu sei que é só isso. Mas não muda a mente, não tem renovação da mente, não tem transformação. Sabe o que está faltando a igreja pregar hoje em dia? O arrependimento. Nós vemos todos esses atores e artistas aí falar um monte de coisa na TV, mas eu nunca ouvi nenhum deles falar, ó, o Brasil precisa se arrepender. Fala tudo, fala que é isso, que é aquilo, que isso é legal, é engraçado, mas ninguém fala. Só que quando Jesus esteve na terra, a primeira palavra de Jesus foi: arrependam-se, porque vos é chegado o reino dos céus. Só que as pessoas hoje não querem se arrepender. Por quê? Porque ninguém fala que ela precisa se arrepender. Sem arrependimento ninguém verá Deus. E aí nós queremos ser pessoas legalistas, cumprir um conjunto de regras religiosos. Isso, se nós fizermos isso, nós iremos falhar. Outra coisa, quando nós iremos falhar, quando nós confundirmos o evangelho com o cristianismo de gueto. O que é gueto? Não é a periferia, não é. Esse é um dos significados. Mas o que eu quero falar é sobre as pessoas que querem viver isoladas num grupinho. Então nós somos os crentes aqui da Revival. Então fecha a porta, não entra mais ninguém, é só nós. Se nós tivermos essa mentalidade, nós iremos falhar como igreja, porque as portas da igreja estão abertas para todo e qualquer pecador. Aqui é o lugar onde as pessoas devem chegar. Você não pode querer viver lá na sua cela. Não, aqui está bom demais. Nós iremos falhar como igreja quando nós não proclamarmos o evangelho do arrependimento. Arrependam-se. Nós precisamos abrir as portas. O texto que nós limos diz o quê? Que o sal, se ele não cumprir o seu papel, o sal pode tornar-se insípido, ou seja, sem gosto. Então, nós precisamos estar nos lugares. O sal não cumpre o seu papel dentro do saleiro. O sal só cumpre o seu papel quando ele é colocado em algum alimento. Você precisa ser sal fora do saleiro. Fala isso para o irmão, nós precisamos ser sal fora do saleiro. Precisamos salgar. Nós não dá gosto. Amém? Glória a Deus. Outro ponto que nós falhamos: quando confundimos o evangelho com o misticismo religioso. Entenda, nós como povo brasileiro, nós somos uma mistura de culturas místicas. Então nós temos um pouco do povo indígena. Você sabia? Você pode ser a maioria de nós, lá no começo, talvez seja descendente de algum índio. A maioria. Outra mistura é com a idolatria do catolicismo. Outra, o misticismo do kardecismo. A magia dos cultos afro-africanos. Afro-brasileiro. Afro-africano não. Afro-brasileiro, que procede da África. E aí tem toda essa mistura. É índio, é português, lá o povo europeu, é a igreja lá de Roma, e aí mistura tudo. E aí nós somos fruto dessa cultura, dessa mistura de um monte de coisa. E aí as pessoas vêm para a igreja e querem encontrar na igreja todas essas coisas, e sente falta desse misticismo, desses negócios que acontecem na igreja católica, do santo, da imagem e de tantas coisas que tem. Mas nós, irmãos, nós não devemos, muitas vezes acabamos sendo, mas nós não podemos ser religiosos, não podemos nos apegar às coisas. Aí a pessoa sente falta, não, tem que ter alguma coisa, porque isso é cultural do brasileiro. Precisa ter um lencinho que me abençoa, precisa ter a rosa. Esses cultos neopentecostais que nós temos visto, precisa ter alguma coisa. E às vezes as pessoas eu percebo que as pessoas gostariam que tivesse aqui. Não, cadê o lenço que o pastor enxuga? Cadê a rosa? O sal grosso na porta para me colocar na porta da minha casa? Irmãos, se nós fizermos essas coisas, nós iremos estar falhando como igreja. Nós não fomos chamados para isso. Quando nós vemos Jesus fazer alguma coisa parecida com isso? Nunca. E aí nós vemos as igrejas se desviando por um caminho que não tem volta.
não tem como voltar. Mas em nome de Jesus, nós queremos ser, como Paulo diz, imitadores de Cristo. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, que nós não cumprimos nosso papel, é quando nós confundimos o Evangelho com uma doutrina sem vida. Não é só um conjunto de regras, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de comportamento. Arrependimento significa que eu estou indo por um caminho, eu me arrependo e eu nunca mais vou por esse caminho, eu vou para outro caminho, e nós estamos indo para outro caminho. O nosso destino é o céu. Nós temos uma pátria que está sendo por Deus preparada para nós. Amém? Quantos querem morar com Cristo? Dê glória a Deus. Aleluia. Então nós não podemos também confundir o Evangelho com o liberalismo teológico. Pode tudo. Pode tudo. O importante é a gente não perder ninguém. Não pode tudo coisa nenhuma. Nós não somos iguais às pessoas. Nós somos diferentes. Jovem, você é diferente. Você não precisa ser igual. Deus não te chamou para ser igual, senão Ele tinha te deixado lá no mundo. Mas muitas vezes nós, jovens, adultos, você quer ser igual para não ser deixado de lado. Então o que meu amigo assiste? Meu amigo assiste isso, então eu vou assistir, porque senão vai que ele fique sabendo que eu não assisto. Ah, o que ele faz? Não, ele faz então, eu vou fingir que eu faço também, porque vai que ele sabe que eu sou crente. Jovens, tomem cuidado, você foi chamado para fora do mundo. Você é sal, você é luz. Aonde você está na escola, preste atenção no que eu estou dizendo. Você não precisa se contaminar. Você não precisa ser igual, você não precisa assistir as mesmas coisas. Você não precisa das experiências que as pessoas têm. Você não precisa. Deus, Ele nos satisfaz. Busque em Deus toda a insatisfação que haja na sua vida, sem que você jovem ou adulto, busque em Deus. Só Deus pode nos satisfazer. Amém, igreja? Glória a Deus. E quando é que nós cumprimos o nosso papel como igreja? Na sociedade, no mundo em que vivemos. Quando nós vivemos como luz do mundo. A vida da igreja é a sua primeira mensagem. Como assim, pastor? O nosso testemunho. As pessoas têm que ver em nós um testemunho de homem, mulher, jovens, senhores, senhora de Deus. Quando as pessoas olharem para você, elas têm que ver Cristo. Assim nós iremos cumprir o nosso papel. A igreja só tem uma mensagem, e sem o nosso testemunho não tem como nós proclamarmos a mensagem. Ah, vamos para a igreja, vamos lá é legal. A pessoa pensa, vou para a igreja para ser igual a você. Ela não te fala, porque talvez não quer te magoar. Mas por que as pessoas não veem muitas vezes? Porque o nosso testemunho não é um testemunho verdadeiro. E aí nós falhamos em cumprir o nosso propósito como igreja. O nosso testemunho vale muito mais do que as nossas palavras. Muito mais. Você pode falar que ama a Deus, você pode falar que Deus é o primeiro na sua vida, mas a sua atitude é que demonstra se isso é verdade. Não adianta, irmãos. Não adianta nós tentarmos enganar. A igreja tem que dar testemunho daquilo que ela é. Ou nós damos testemunhos, ou nós iremos falhar. Outra forma de nós cumprirmos o propósito, quando nós anunciamos o Evangelho com senso de urgência. A igreja precisa entender, irmãos, que há urgência em proclamar o Evangelho da salvação. Pessoas estão indo para o inferno agora. Jovens, adultos, crianças estão indo para o inferno, porque talvez algum cristão falhou em proclamar o Evangelho. A igreja precisa ter um alto conceito da palavra de Deus. Nós precisamos buscar conhecer a palavra, entender o que a palavra diz. Nós estamos muito acostumados a aceitar tudo que as pessoas falam. Tem preguiça. Não, é mais fácil ir lá no YouTube e colocar uma palavra do que eu ler a Bíblia. Porque o pastor vai pregar a palavra mesmo, mas você nem sabe que ele vai pregar a palavra, porque você não lê a Bíblia. Como você sabe que aquilo que eu estou falando aqui agora está na Bíblia? Só vai saber se você lê a Bíblia. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a palavra de Deus diz que quem é a verdade? Jesus é a verdade. Olha só o que Paulo diz para Timóteo sobre conhecer a palavra.
Quanto a você, Timóteo, porém permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. É impossível dizer que somos cristãos sem conhecermos a palavra. Não basta ouvir um áudio de uma ministração, não basta ver um pastor pregar, não acha achar legal, não basta. Não basta, precisamos conhecer a palavra. Outra coisa que precisamos, a igreja precisa ter um alto conceito do Evangelho, ou seja, você precisa ter orgulho do Evangelho. Você precisa amar o Evangelho. Olha o que Paulo diz lá em Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Você não pode se envergonhar. Quando alguém perguntar para você se você é um cristão, você tem que falar com muito orgulho. Às vezes a pessoa pergunta: que time você torce? Aí você fala: eu sou São Paulino, mal feliz. E você tem religião? Ah, eu sou crente, né? Vou lá com minha mãe, com meu pai. Minha família toda né? Você sabe, né? O time você tem orgulho de falar. A coisa que você gosta, o artista que você admira, você fala com a boca cheia. Agora quando pergunta qual é a sua religião, estou dizendo religião, os irmãos me entendem, né? Porque as pessoas acham que nós temos uma religião. Sou totalmente contra. Quando as pessoas perguntam para mim que religião você fala, não tenho religião. Ah, mas você não é pastor? Não, sou pastor, mas não tenho religião. O cara fala, não entendi nada então. É um pouco difícil para entender, porque para aquele que não crê é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Amém? Então não tenha vergonha do Evangelho. Outra coisa, nós precisamos entender que não há outro tipo de Evangelho, ou não há outra maneira de pregar a palavra. A palavra só existe uma forma de ser pregada, através dela mesma. Quando Paulo escreve para os Gálatas, ele diz assim, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Ou seja, não tem outra forma. A palavra de Deus tem que ser pregada através do ensinamento da palavra. Não tem rodeio. A pessoa precisa se arrepender, precisa crer em Jesus Cristo como seu Salvador, precisa mudar a sua vida. Não tem outro jeito de seguir a Cristo. E a palavra, a igreja precisa pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos convencer as pessoas apenas à força. Então você precisa ir. Aí você coloca medo da pessoa. Você vai para o inferno. Você vai perder seu marido. Você vai perder sua esposa. Você vai perder seu emprego. Você vai perder tudo. Aí você fala, na Bíblia está escrito, se não for pelo amor, vai pela dor. Não está escrito. Mas a gente fala que tá. Tem um monte, eu estava vendo outro dia, estudando um pouco. Aí estava lá 10 versículos que não estão na Bíblia. Aí estava lá um monte de coisa que a gente fala que está na Bíblia e não está. Aí eu perguntei na célula, estava na célula, e eu perguntei. E a maioria das coisas, a maioria de nós lá pensou que estava na Bíblia. E das 10 não tinha nada que estava na Bíblia. Mas a gente fala que está. Não cai a folha de uma árvore sem que Deus não permita. Está na Bíblia? Não está na Bíblia. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. Aonde o Senhor está, até a tristeza salta de alegria. Tem misericórdia, Jesus. E aí a gente fala, está na Bíblia. Aí você fala, onde? Não sei, o pastor falou um dia lá. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós sofremos por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer. A palavra de Deus tem que ser pregada no poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,4 diz assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito Santo.
1 Tessalonicenses 1,5: porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor. A igreja precisa pregar o evangelho também para alcançarmos êxito com lágrimas. Nós precisamos chorar pelos pecadores. Nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos doar a nossa vida para a salvação delas. Nós precisamos chorar. Eu me lembro que um tempo atrás eu perguntei isso: quanto que você tem chorado pelo pecador que você diz que ama? Quantas lágrimas você já derramou por alguém que você ama? Nós precisamos chorar. A igreja não tem chorado. Nós temos nos conformado com as pessoas não aceitando Jesus como Salvador. Nós precisamos avaliar isso. Então nós também iremos alcançar êxito quando nós usarmos todos os meios que Deus nos dá para alcançar as pessoas. Paulo, ele diz que ele fez tudo por causa do Evangelho, para ser co-participante com Deus daquilo que era o propósito de Deus para as pessoas. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus, ele era muito inteligente, ele era muito sábio. Ele alcançava, ele falava com as pessoas, não importava quem fosse. Por exemplo, Jesus, ele não teve dificuldade nenhuma para falar com o Nicodemos, que era um sábio. Não passou vergonha, pelo contrário, deixou Nicodemos sem palavra. Mas também ele falou com muita facilidade com a mulher samaritana. Mas também ele falou com Zaqueu, com o leproso, com todas as pessoas. A Bíblia cita que pelo menos 35 entrevistas pessoais de Jesus com alguém, falando com alguém pessoalmente, pessoas de diversas classes sociais. Aí você fala: não, eu não consigo falar com alguém que seja instruído, porque eu não sei falar direito. Quem falou que as suas palavras? A Bíblia diz que o Espírito Santo falará com Deus. Então só deixa Deus usar a sua vida. Jesus, ele quebrou todo o preconceito para falar com as pessoas. Não importa se é mulher, se é homem, não importa a cultura, não importa a religião, não importa a opção sexual. Você pode pregar o evangelho e falar: não, então eu não vou pregar para a pessoa não, porque ele é homossexual. Então, não, Jesus ama ele. Entende? Nós, como cristãos, amamos também, amamos todos os pecadores. Não amamos o pecado, isso nunca. Nem o pecado, porque não é só o homossexualismo que nós entendemos na palavra de Deus que é pecado. O usuário de droga também está pecando da mesma forma. Uma pessoa que adultera também peca da mesma forma. Porque às vezes as pessoas falam: então não vai falar disso, não vai falar daquilo. Não, nós precisamos pregar o Evangelho. O Evangelho é arrependimento sobre qualquer tipo de pecado. Então Jesus usou vários métodos para alcançar as pessoas. Seja o evangelismo pessoal, como o evangelismo em massa. Quantas vezes Jesus pregou para as multidões? Nós vemos Jesus lá ensinando no Sermão da Montanha. Jesus evangelizando através do serviço. Ele abençoava as pessoas, ele colocava a mão na massa. Jesus ganhou o coração dos discípulos trabalhando com eles e para eles. Lavou o pé deles. Como que hoje um mestre, alguém que tem um cargo elevado dentro de qualquer instituição, vai querer lavar o pé do seu trabalhador, vamos dizer assim? Nós vemos Paulo na Bíblia, é um dos homens que mais alcançou pessoas, e o seu ministério teve um alcance muito grande. E Paulo, ele seguiu muito claramente o exemplo de Jesus. Ele tanto evangelizava pessoalmente as pessoas, como ele pregava nos lugares onde tinham muitas pessoas. Eu achei interessante um versículo que eu achei, Paulo evangelizando nos lares. Ele diz assim lá em Atos 20:20: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente, ou seja, onde tinham muitas pessoas, e também nas casas. Devia ser poderoso participar de uma célula com Paulo, né? Poderoso ou constrangedor, né? Paulo te fazendo uma pergunta. Meu Deus. Paulo também, ele ensinava através das cartas. Ele evangelizava através das cartas. Então nós podemos, irmãos, Deus nos dá diversas maneiras de nós evangelizarmos e alcançarmos as pessoas. Nós temos as ferramentas nas nossas mãos. Nós precisamos usar, senão nós iremos falhar. E outra forma de nós alcançarmos êxito como igreja é quando nós nos tornamos o braço estendido de Deus na prática do bem. A igreja sempre foi vista como alguém que faz o bem para as pessoas.
Nós precisamos fazer o bem sem olhar a quem, como diz o ditado. Nós vemos a igreja tendo um papel fundamental na libertação das mulheres do preconceito, na restauração da dignidade da criança e da mulher, na libertação dos escravos, na quebra do preconceito racial. Você não sabe talvez, mas a igreja teve um papel fundamental em todas essas revoluções que aconteceram, para que as pessoas vivessem uma vida livre, em liberdade. Então nós precisamos entender, a igreja tem um papel muito importante. A igreja tem que entender que, como igreja, nós somos a voz profética no mundo. Você é uma voz profética no mundo. Você sabia que a Bíblia te diz, te ensina a orar pelos seus governantes? Nós devemos orar pelos nossos governantes. Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. Aleluia. Nós vamos projetar, vai dar tempo. Versículo 1, coloca aí, por favor. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Versículo 1, o 2, o 3 e o 4. O texto diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Você já orou pelo prefeito da nossa cidade? Pelos vereadores? Pelo presidente do nosso país? Não, mas tem misericórdia, pastor. Vou orar por esse ladrão, por essa pessoa que tem roubado. A Bíblia diz que nós devemos orar por eles para que nós vivamos uma vida em paz. Talvez nós tenhamos chegado nesse caos total que nós estamos vivendo porque Deus quer mudar a realidade do nosso país. Mas nós teremos que nos posicionar como igreja. A igreja não pode ser alguém conformista, omissa, covarde. Nós precisamos nos posicionar. É tempo de nós levantarmos um clamor pela nossa nação. Não presta ninguém? Talvez não. Mas nós como igreja temos que levantar um clamor pelos nossos governantes, ou para que Deus faça justiça. Mas quando foi que você orou pelo seu governante? Nós não podemos nos limitar apenas a viver nosso mundinho, mas nós não podemos também nos omitir como igreja. Nós vemos na palavra de Deus muitos homens que se posicionaram. Por exemplo, João Batista, ele denunciou o adultério do rei Herodes. Não é porque ele era rei, não, vou ficar quieto, não. Jesus chamou Herodes de raposa. Os apóstolos ensinaram que a obediência ao poder civil tem limites. Tiago denunciou a ganância dos ricos, fraudando o salário dos pobres, dos trabalhadores. Amós denunciou os juízes que vendiam sentenças. Isaías denunciou o pecado da ganância insaciável, que levava a riqueza e ajuntava o dinheiro na mão de poucos. Os profetas denunciavam o pecado no palácio. Os reformadores denunciaram o pecado. Os avivalistas também assim o fizeram. O grande avivamento que aconteceu sempre foi porque as igrejas se posicionavam. Nós precisamos nos posicionar como a igreja. A igreja precisa se posicionar sobre os desmandos contra a lei moral de Deus. Precisamos nos posicionar contra o aborto, contra o homossexualismo, contra a corrupção, contra a idolatria. Nós precisamos nos posicionar. Nós fomos chamados para isso. Pastor, mas como eu vou me posicionar? Primeiro, para mim me posicionar contra algo, eu tenho que conhecer o que a Bíblia diz sobre isso. Você sabe o que a Bíblia diz sobre o homossexualismo? Como que Deus vê o homossexualismo? Porque é muito fácil a pessoa chegar e perguntar para você: você é contra? Aí você fala: como crente eu sou, mas por que eu sou contra?
não somos contra pessoa nenhuma, mas contra o ato, contra isso que as pessoas querem colocar dentro de nós, dentro da nossa cabeça como algo normal. Nós somos sim contra, porque a palavra nos ensina que isso é errado. Olha só o que diz lá em Levítico 18:22: não tenham relações sexuais com um homem, assim como se costuma ter com uma mulher. Isso é um ato detestável diante de Deus. Deuteronômio 22:5 diz: não haverá traje de mulher na mulher, não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. E lá em 1 Coríntios 6:10 diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nós precisamos nos posicionar, porque a palavra de Deus, que é o nosso guia, diz que isso é errado, e quem comete essas coisas vai para o inferno. Nós não vemos mais as pessoas pregarem sobre a pessoa ir para o inferno. Parece que alguém tem medo de falar que a pessoa vai para o inferno. Ninguém prega mais sobre o inferno, como se o inferno fosse algo irreal, como se ele não existisse, como se a pessoa não fosse para lá. E aí nós vemos as pessoas: não, eu te respeito, você tem a sua opção, eu tenho a minha. Irmão, nós precisamos nos posicionar. Eu te respeito como pessoa, mas se você não se arrepender, você pode ir para o inferno. Ah, pastor, mas se eu falar isso, tá bom. Peça para Deus te dar uma oportunidade de falar a verdade, porque é a verdade que liberta. Eu não quero que a pessoa se converta ou pare de fazer algo por medo, mas ela precisa saber da verdade. Certo homem chegou no inferno e ele falou: avisa lá para o meu povo, para meus irmãos, como que é aqui. Ninguém tinha alertado. Ninguém tinha alertado aquele rico. Nós precisamos falar para as pessoas: existe um céu, mas também existe um inferno. E se as pessoas não se arrependerem, elas irão estar condenadas eternamente. Irmãos, o que nós podemos fazer como igreja, como comunidade cristã revival? Qual que deve ser o nosso papel para transformar a vida das pessoas, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país? Nós precisamos nos posicionar diante da palavra de Deus. Não podemos ficar em cima do muro. Sabe, às vezes acontecem algumas coisas e a gente fica omisso. Você sabe o que a palavra diz, então você deve se posicionar como cristão, porque Deus vai cobrar isso de você. O que nós temos feito para mudar o nosso bairro, a sua família? Você tem se posicionado? Tem falado a verdade lá? Peça para Deus dar autoridade, ousadia. Ah, mas as pessoas vão ficar emburradas comigo, vão ficar chateadas. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que aquele que não for odiado, aquele que não aborrecer, muito obrigado, seu pai, irmão, parente, amigo, não pode ser meu discípulo. Porque, irmãos, a palavra de Deus ela confronta. A palavra de Deus tem que confrontar. É o Espírito Santo que convence, mas nós precisamos pregar a palavra. O que nós precisamos fazer? Ou o que nós precisamos deixar de fazer como igreja? Nós precisamos nos posicionar. É fácil? Claro que não é fácil. Mas nós só iremos cumprir o nosso papel como igreja se nós formos diferentes do mundo. O que eu tenho visto, o que nós temos visto, que a igreja está muito parecida com o mundo. Não há quase diferença. Nós estamos, como eu falei no início, estamos quase virando amigos deles, sentando na mesma mesa. Por que nós precisamos, como cristão, dar satisfação para o mundo do porquê nós fazemos ou deixamos de fazer algo? Por que eu preciso hoje sentar numa cadeira e ser interrogado por um mando de homens, mulheres pecadores? Por que eu preciso, como cristão, me colocar numa posição de ser julgado por eles? Nós temos que assumir o nosso papel. Nós somos imitadores de Cristo. O Senhor Jesus nunca abriu exceção para ninguém. Pelo contrário, quando ele pregava, as pessoas iam embora. E ele fazia o quê? Não, pelo amor de Deus, volta aqui. Não, você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Não, pode ir embora. Pode ir embora todo mundo. E falou o que para os discípulos? Se você quiser, pode ir também.
Foi todo mundo, ó, vocês viram? Não tem ninguém aqui. Quer ir também? Mas o Senhor, aqueles que são atraídos por Deus, eles ficam. E aí o Senhor trouxe revelação para Pedro, junto com os discípulos. Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Nós estamos nos omitindo como igreja, nos tornando amigos do mundo. E se nós nos tornarmos amigos do mundo, nós seremos inimigos de Deus. Muitas igrejas hoje, de acordo com a palavra de Deus, têm se tornado inimigo de Deus. Porque é amigo do mundo, porque tudo tá bom. Não, pode todas as coisas. Pode, o que você quer fazer? Não, quero colocar um brinco. Pode. Eu quero fazer uma tatuagem. Pode. Eu quero vir com roupa curta. Pode. Você pode tudo. Você pode até beber, só não pode ficar bêbado, tá? Toma cuidado. Aí você vai fazer uma festa. Não, mas meus parentes não são cristãos. Então tem que ter bebida, porque senão eles não vão. Quando você vai fazer a diferença? Quer vir? Vem. Se não quer, não vem. Mas eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão. Porque uma pessoa que me considera, que ama a minha vida, que me respeita, vai entender e vai vir. Vai vir. Nós temos abrido exceção, irmãos, para muitas coisas. Uma coisa me chamou a atenção. Eu disse e repito, eu sou um grande admirador do pastor Paulo Duarte. Mas uma coisa me chamou a atenção no final da entrevista dele com daquele interrogatório, que aquilo não foi nenhuma entrevista. Mulheres sensuais com roupas curtas, um decote que mostrava o peito inteiro delas, e ele lá sendo interrogado por eles. E aí o Raul Gil perguntou no final para ele: qual é a coisa mais especial, mais maravilhosa, mais poderosa que acontece nos seus cultos? E aquilo já me deu uma expectativa de algo acontecer diferente do que eu tenho visto. Aqueles que têm oportunidade nesses lugares. E eu confesso que se eu fosse no lugar desse, com certeza eu não sairia tão bem quanto o Paulo Duarte. Ele foi muito bem. Mas nesse momento, sabe o que ele disse? As coisas mais maravilhosas, mais poderosas que acontecem no culto são as curas que acontecem na igreja. Jesus tem misericórdia. Será que a cura é a coisa mais importante que acontece numa igreja? Irmão, todo mundo for curado, como eu já disse aqui, vai morrer. Vai ficar doente de novo. Mas a coisa mais poderosa que pode acontecer é entrar alguém ali viciado em drogas, alguém com a vida toda destruída, entregar a sua vida para Jesus e virar uma nova pessoa, um homem, uma mulher, que está com a sua vida destruída. Não tem nada melhor do que isso. Como que nós podemos comparar a salvação, alguém que estava indo para o inferno, com uma pessoa ser curada de uma enfermidade? Será que nosso Deus morreu na cruz para alguém ser curado? Jesus morreu na cruz para mudar o nosso destino eterno. E aí nós nos contentamos em iludir as pessoas. Como eu fico feliz quando eu vejo o que o Senhor tem feito no nosso meio. Quando eu vejo homens que estavam com a sua família destruída. Irmãos, vocês não imaginam como eu fiquei feliz, como meu coração estava ali no dia que eu vi o Cícero subindo aqui pregando a palavra. Não há milagre maior do que esse, eu nunca vou ver. Pode entrar um paralítico aqui e sair andando, porque eu sei, eu olhei por esse homem, ele estava com a sua vida, com a sua família totalmente destruída, e Deus mudou a vida dele, como mudou a minha, como tem mudado de muitos. Esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem, de uma mulher. Não há nada maior. Eu posso ficar rico, eu posso ganhar na Mega Sena, eu posso ser qualquer pessoa, mas não há nada que vai substituir alguém ser salvo. Aleluia. A Bíblia diz que a única coisa que faz com que há uma festa no céu é alguém ser salvo. Eu sei que talvez não seja essa a opinião do pastor Paulo Duarte, ele é um homem de Deus. Talvez no momento ali, no nervosismo, sei lá. Eu não posso acreditar que ele acha que a coisa mais importante que acontece na igreja é alguém ser curado. Por mais que eu ache maravilhoso, por mais que eu creia que Deus pode fazer. Entenda, eu não estou aqui pregando contra ele. Eu estou querendo que a gente abra os nossos olhos para o que nós precisamos fazer como igreja. Nós precisamos pregar o arrependimento, porque se as pessoas não se arrependerem, elas podem ser curadas aqui e irem para o inferno. Eu quero que você se coloque de pé agora.
dizer que Deus te ama. Ele te ama muito. Ele morreu na cruz pelos seus pecados. E a única coisa que nos faz distantes de Deus é o nosso pecado. E Ele diz: se você se arrepender, se você reconhecer os seus pecados, Ele pode ser o seu Pai. Se alguém aqui no nosso meio hoje que reconhece que ele entregar a sua vida para Jesus, enquanto nós estamos aqui nesse momento, eu queria te convidar a vir aqui à frente. Talvez você esteja distante de Deus, talvez você esteja vivendo uma vida de pecado. Eu quero dizer: Jesus te ama. Ele quer que você faça parte desse povo que não é desse mundo. Nós estamos aqui de passagem e nós devemos ansiar ver Jesus. Mas para você, igreja, eu quero que você pense naquilo que você ouviu hoje. Será que nós temos feito diferença neste mundo? Ou será que nós temos negociado a nossa fé? Ou será que nós temos abrido exceções para não perder amizades? Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não tem como sermos amigos do mundo. Nós podemos até amar as pessoas que estão lá perdidas, mas não há amizade. Não tem como comungarmos, não tem como sentarmos na mesma mesa. Não tem. Oh, Deus de poder. Igreja, pense nisso, feche seus olhos. Eu quero orar com vocês. Deus quer levantar um povo diferente aqui. Nós não vamos negociar a nossa fé. Nós não somos religiosos, mas nós não abrimos mão da presença de Deus em nossas vidas. Oh, Senhor, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, da Tua palavra. Senhor, nós apresentamos, Senhor, tudo que nós ouvimos aqui a Ti.